como agradar a Deus. Eu quero te mostrar nesse vídeo só uma coisa que podemos agradar a Deus, na santificação. É isso que agrada a Deus. Paz e graça a todos vocês, amados. Que bênção, é uma alegria, uma satisfação poder estar dando continuação no nosso estudo, nas nossas pré-aulas para a Escola Bíblica Dominical. Essa lição, essa revista é do primeiro trimestre. Nós agora estamos em 2020. O título dessa lição é A Raça Humana, Origem, Queda e Redenção. Essa revista é uma revista da CPAD, Estudo para Adultos. E agora nós alcançamos também a lição de número 13, que tem o título O Novo Homem em Jesus Cristo. Essa lição é a última lição do primeiro trimestre de 2020. E nós aqui vamos dando continuação. Confesso para os irmãos que eu tenho que aprender bastante, né? E também que eu tenho aprendido muito nesses estudos. E agradeço em primeiro lugar a Deus, agradeço também a cada um dos irmãos que tem curtido, tem compartilhado, tem feito seus comentários. E você que está nos visitando pela primeira vez, receba o nosso abraço, o nosso carinho. Também quero pedir para você curtir, compartilhar, fazer o seu comentário, se inscreva no nosso canal e você ficará por dentro de todo o nosso conteúdo. Que o Senhor Deus venha abençoar cada um, enriquecer, prosperar na vida financeira, na vida espiritual, em nome de Jesus. Glória a Deus. E aqui, o texto-áureo dessa lição, que nós conhecemos como texto de ouro, se encontra em Efésios capítulo 4, versículo 13, onde o apóstolo Paulo nos escreve assim: até que cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Verdade prática, a salvação em Cristo Jesus leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Querido, dando continuação aqui, os versículos chave para a leitura bíblica em classe. Evangelho de São João, capítulo 3, versículo de 1 a 16. Nós não vamos estar lendo para ganhar tempo aqui no vídeo, mas você pode estar aí na sala de aula aí, lendo com os seus alunos. E o objetivo geral que o comentarista quer nos passar aqui, ele diz assim: mostrar que a salvação em Cristo implica a geração de um novo homem. Queridos, nós vemos aqui os objetivos específicos, são 3, né? E o primeiro tópico, ele diz aqui, apresentar o nascimento do novo homem. E o segundo tópico, explanar a justificação do novo homem. E o terceiro tópico, enfatizar a santificação do novo homem. No ponto central, o comentarista diz que a salvação em Cristo gera um novo homem. Na introdução também o comentarista nos faz uma pergunta. Veja só, é possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? Do ponto de vista humano, não. Mas quando abrimos a Bíblia Sagrada, constataremos que tal perfeição não somente é possível, como também desejável e requerida de todos aqueles que professa o nome de Deus. Se nos valemos de nossas forças, jamais alcançaremos, mas em Jesus Cristo, nossa velha natureza renasce para a vida eterna. Dessa forma, o ideal que Deus estabelecerá para o primeiro Adão torna-se possível em seu filho, o último Adão. Veja só, nessa última lição do trimestre, estudaremos o nascimento, a justificação, a santificação e a glorificação do novo homem em Cristo. Nós pedimos ao Espírito Santo para nos encaminhar a verdade da palavra do Senhor. Nessa lição, nós vamos estar estudando o nascimento, a justificação, a santificação e a glorificação desse novo homem. O primeiro tópico, o nascimento do novo homem, queridos. E aqui nesse tópico aqui, nós vamos aprender onde Jesus também está ensinando ali para um mestre da lei que conhecia, né, Nicodemos ali, e Jesus mostrando para ele
como poderia ser essa nova criatura. E ele falando para ele que não era porque ele tinha nascido da carne. Jesus disse para ele, ó, quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Então agora nós vamos nascer essa nova criatura do Espírito. Primeiro subtópico, nascido não do sangue e nem da carne. Aqui no Evangelho de São João, aonde ele está falando, onde Jesus está mostrando para aquele moço ali, Nicodemo, para aquele mestre ali da lei, que não era nascido não do sangue nem da carne, mas sim do Espírito. E o evangelista São João, ele diz que aquela pessoa que nascer do Espírito, essa nova criatura, ele é tido como nascido de Deus, querido. Então isso é importante nós observar, que é o que Jesus passa ali para Nicodemos, que essa pessoa que nasceu da vontade do homem, da vontade, né, da carne ali, do sangue, esse é nascido, né, natural. Mas o homem que é nascido do Espírito é nascido de Deus. O Evangelho de São João deixa isso bem claro, né? Ele assegura, né, que essa pessoa que é nascido do Espírito, ele agora é espiritual, né? Nascido de Deus. Então, querido, nós vemos aqui na sequência os versículos, em 1 João capítulo 1, versículo 13, veja só o que nos assegura aqui, né, o Evangelho de São João, que diz assim, mas todos quantos receberam, deu-lhe poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Veja só, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então essa pessoa que creu, ele nasceu agora do Espírito, ele nasceu agora de Deus. No Evangelho de São João, ele nos diz que por mais que nós nascemos ali, veio essa natureza pecaminosa que veio ali do pecado de Adão, que a Bíblia diz que todos nós pecamos e destituificamos da glória de Deus, mas mesmo assim, em Cristo, nessa fé que nós vamos ter agora em Cristo, você pode ser uma nova criatura para Deus, né? Em Cristo Jesus. Então isso é maravilhoso. O Evangelho de São João vem nos ensinando aqui. E como devemos nos comportar diante, né, dessa nova criatura, através do nome de Jesus. Então o Espírito Santo é que vai, né, nos ajudar nessa conversão até nós ser conhecido como o Filho de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, o Espírito Santo que vai fazer morada dentro de nós, quando nós deixar, ele vai nos testificar, né? Mostrar que nós realmente estamos crendo nesse sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E aí testifica que o nosso espírito, né, que nós somos também agora filho de Deus. Quem vai testificar isso é o Espírito Santo para com Deus. Amém, queridos? Então, segundo subtópico, nascido de Deus. Então, esse nascimento desse novo homem, ele como que é? Ele é tido como nascido de Deus. Terceiro subtópico, nascido da água. Também, né, esse novo homem, esse novo nascimento, ele também traz esse nascido como nascido da água. Como assim? Porque nós, como batizamos, nós mergulhamos ali como fosse sepultamento de Jesus. E quando nós ressurgimos, é como quando Jesus ressurgiu ao terceiro dia, né, e vive eternamente. Então assim, somos nós. Esse é um simbolismo, né? Simbolicamente, quando nós mergulhamos, é como se nós tivéssemos sido sepultado o velho homem. E quando nós ressurgimos da água, é como se nós tivéssemos sendo ressuscitado essa nova criatura. Então, querido, mas como que eu faço para ter esse batismo? Esse batismo ele só é válido quando você crê em Jesus Cristo. Se você creu, então aí, agora você é essa nova criatura. Você vai descer nas águas para ficar, né, para que os homens, para que a igreja venha ver que você verdadeiramente creu, né? Porque no seu coração, Deus sabe se você creu ou não. Agora, nós não sabemos, nós só sabemos quando você batiza, que esse é o sinal que o homem aqui pode saber. E olha só, e ele só é feito através da fé. Porque se você for batizado e você não creu, você só batizou porque você viu todo mundo batizando, você achou que é uma cultura, que é um costume, né, da pessoa que veio para ser evangélico, aí você vai e batiza, mas você não creu, é como se fosse pegar uma pessoa que deu um desmaio
e sepultar ele. Então ali, quando chegar ali na hora de sepultar, que jogar a terra no caixão, ele quer sair para fora, porque ele está vivo, né? Ele realmente não tinha morrido. Assim é a pessoa que não creu, né? Que não morreu para esse mundo. Se você batizar ele nas águas ali, e depois quando ele sair dali, ele não vai ter sentido nenhum, porque tem que ser através da fé. Nós temos que crer, né, no Senhor Jesus, no sacrifício dele na cruz, pelo nosso resgate para a vida eterna. Amém, queridos? Então, são Marcos, capítulo 16, versículo 16, onde diz que todo aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê está condenado. Porque essa nossa nova nascimento é através da fé no sacrifício de Cristo Jesus. Então, o comentarista, ele nos deixa um ponto aqui também, que essa pessoa nascida da água, quer dizer, que foi batizada ali, que creu, né, nessa ação que o Senhor Jesus deixa aqui para nós, para a igreja, quando essa pessoa, nasce da água, ele está recebendo ali, ele está aceitando ali, não simbolicamente só a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, mas também o renascimento espiritual, né, daquele que recebe como Salvador e Senhor das nossas vidas. Então agora essa pessoa, ele não precisa mais de andar um pastor ao lado dele, vendo ele, observando ele, guiando ele. Não, porque agora ele é essa própria bênção, né? Ele dentro dele já tem esse juízo, já tem o Espírito Santo que é o seu guia. Então não precisa mais de você agora ter que um pastor ou um obreiro estar te acompanhando ali para te ensinando. Não, o Espírito Santo agora que vai te guiar. Veja só essa nova pessoa nascida da água, o que ele agora tem que fazer. O que o apóstolo Paulo nos diz aqui. Romanos capítulo 6, versículo de 1 a 12. Versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Então, vemos aqui, queridos, na carta aos Romanos, capítulo 6, nós fomos lavados, né? Lavados com a palavra, porque nós cremos e aí o Espírito Santo fez morada, e então nós fomos lavados pela palavra e nós se torna essa nova criatura. Tito capítulo 3, versículo 5, não pelas obras de justiça que havemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então, nós fomos salvos por essa lavagem, né? Porque nós demos lugar, nós fomos lavados por essa palavra. Não por causa daquela simbolização que você mergulhou lá, mas não, pela palavra que você creu e deixou com que o Espírito Santo, né, fez essa transformação na nossa vida. Então, querido, dessa experiência que nós tivemos, que nós aceitamos a Jesus e nós fizemos a simbolização de sepultar e agora nós estamos crendo na palavra e o Espírito Santo fez essa lavagem, então nós passa agora e agora aí se surge aí esse novo homem em Jesus Cristo. Amém, queridos? Então, quarto subtópico, nascido do Espírito Santo. Queridos, como é que pode essa pessoa ser regenerada, ser uma nova criatura? Só possível quando o pecador, ele se arrepende, né? Então ele vem aceitar Jesus, como nós falamos, então ele passa a deixar o Espírito Santo fazer essa transformação. Só é possível quando nós damos o lugar para que o Espírito Santo venha fazer, né, essa transformação. É o Espírito Santo que faz essa transformação. É tanto que ninguém não pode entender. Nós, o homem natural, não entendemos o porquê que uma pessoa, né, aceitou Jesus e agora ele se tornou essa nova criatura, nascido do Espírito Santo. Veja só, essa pessoa nascida do Espírito Santo, não é ele mais que vai entender. Quem vai entender agora, quem vai falar por ele, agora é a palavra, é o Espírito Santo, querido. E como que você vai poder entender isso? Não tem como nós explicar para você. Você vai ter que aceitar Jesus, receber o Espírito Santo para você então poder entender. Porque nós não temos como nós explicar uma coisa tão espiritual, tão milagrosa na vida do homem. Amém, querido? Então, é como se a pessoa estivesse aqui comendo uma maçã, né? E a pessoa querer saber o gosto sem que ela experimentou da maçã, saber se ela é doce ou se não é. Então você tem que aceitar Jesus, você tem que dar lugar ao Espírito Santo e ele que vai fazer essa mudança na sua vida. É o Espírito Santo que opera, né, essa mudança na vida do pecador,
arrependido. Então essa pessoa nascida de novo só é possível quando ele dá lugar para que o Espírito Santo venha fazer essa transformação. O Evangelho de São João capítulo 3, versículo 16, onde Jesus ali está tendo essa conversa com aquele mestre da lei, Nicodemos. Jesus diz assim: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então não tem como, só pode explicar só você aceitando a Jesus para você poder entender. Amém, querido? Uma coisa interessante, querido, esse ato de regeneração, de mudança do seu ser, que Deus faz, que o Espírito Santo faz, não tem como nós explicar. Você tem que aceitar Jesus para você receber o Espírito Santo, essa transformação aí que você vai poder entender. No Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 8, que diz assim, ó: o vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, você agora é nascido do Espírito, só você nascendo do Espírito para você entender. Você aceitando Jesus, nascendo do Espírito, para você entender. Porque nós não sabemos para onde vamos. Porque quem vai nos guiar agora, quem vai te guiar agora é o Espírito Santo. Amém, querido? Amados, como que é possível o surgimento desse novo homem em Cristo Jesus? Só é possível, queridos, a partir do momento dessa ação sobrenatural do Espírito Santo na nossa alma. Aí sim é possível nós ser essa nova criatura nascido do Espírito. Amém? Gálatas capítulo 6, versículo 15. Porque em Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Então, aquele batismo que nós fazemos, como a circuncisão, ou o batismo que nós fazemos, se não nascer de novo, se não crer na palavra, não ser uma nova criatura, então não tem valor nenhum, esse batismo. Se você não se tornar essa nova criatura, você só mergulhou. Então, a partir do momento que você creu, que você aí então dá lugar para esse trabalho do Espírito Santo, sobrenatural na nossa alma, aí sim, aí você se torna essa nova criatura em Cristo Jesus. Glória a Deus. Quando nós recebemos o Espírito Santo, que ele faz essa transformação sobrenatural na nossa alma, sim, aí é uma genuína conversão. Que a pessoa aceitou Jesus, e aí ele aqui com um problema ali, algo na igreja, o culto que terminou tarde, qualquer coisa assim, ele sai da igreja, não volta mais, e aí é porque ele não deixou o Espírito Santo fazer essa conversão, essa mudança na alma dele. Foi ele mesmo que se sentiu ali uma emoção. Mas quando a pessoa, o crente, ele creu mesmo na palavra e deixou o Espírito Santo fazer essa transformação, aí vem problema, vem luta, e passa 1 ano, 2 anos, 20 anos, está ali ele firme, porque ele olha para o autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus. Romanos capítulo 8, o versículo 35, veja só: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Nada nos separará do amor de Cristo. Pessoa que aceita Jesus e logo ali ele se distancia, qualquer probleminha ele já não vem mais para a igreja, ele já não lê mais a Bíblia, já não ora mais. Então ele larga, aquela conversão dele. Não foi a conversão que ele deixou o Espírito Santo o guiar, foi uma emoção que ele teve. Veja só a pessoa que Jesus diz aqui na Mateus capítulo 13, a parábola do semeador, versículo 7, onde diz aqui, ó: e outra semente caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Então aí, essa semente, ela foi sufocada ali com os espinhos. Então ele vê os problemas e ele larga o lado espiritual. Porque esse lado espiritual, quem tem que nos guiar é o Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que nos transforma, que faz essa mudança regeneradora dentro da alma do homem, É uma ação sobrenatural de Deus, do Espírito Santo. Síntese do tópico 1, o resumo do tópico 1. O novo homem não nasce do sangue nem da carne, mas de Deus, da água e do Espírito. Segundo tópico, a justificação
do novo homem. Como que acontece essa justificação? Queridos, só através da fé em Cristo Jesus. Porque veio o pecado sobre nós, a injustiça, né? E o pecado. Então nós agora, como pecadores, né, nós precisamos, né, de ter um novo estatuto diante do tribunal de Deus. Qual é esse estatuto que nós vamos apresentar agora? Nós somos justificados pela fé, através da fé em Cristo Jesus, e aí nós se torna uma nova criatura, nós se torna, né, um justo diante de Deus. Primeiro subtópico, a inutilidade da justiça humana. Veja só, então, nós, para poder ser justo diante de Deus, é através da fé em Cristo Jesus, né? Esse é o estatuto novo que nós vamos apresentar para Deus, né? A fé em Cristo Jesus. E se nós chegar com a nossa justiça humana, mas porque eu fui bom, as minhas obras são boas e tudo, não vai adiantar. E se eu chegar lá, em nome de Maria também, não vai poder. Em nome de José dos Apóstolos também, não vou conseguir, né, esse novo estatuto de eu ser justo diante de Deus, de eu receber essa minha salvação. Mas e se eu for falar que eu passei pelo purgatório também, não vai ter como. Se eu falar que eu fui reencarnado também, não, porque agora só tem esse estatuto diante de Deus, do tribunal de Deus, que é a justificação pela fé em Cristo Jesus. Então, todos esses outros que você fizer, todas as obras que você fazer de boa, não vai conquistar essa salvação, porque ela é só através da fé em Cristo Jesus, querido. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, diz aqui o apóstolo Paulo: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, não tem essa obra que você vai apresentar diante de Deus, que você vai levar para Ele um novo estatuto para você ser salvo. Não, é o estatuto que você tem que levar para Deus, para você sair desse lugar de réu, é a fé em Cristo Jesus. Vemos aqui mais uma observação sobre nós apresentar, né, esse estatuto das nossas obras que nós fizemos, de boa ou que muito boa, né, diante dos homens, diante de Deus, que não é isso que o Senhor quer receber para nos dar salvação, né? Pela graça sois salvos através da fé em Cristo Jesus. Veja só, não pelas obras. Então, porque as nossas obras aqui, olha só como que é vista as nossas obras diante do Senhor. Por mais que seja boa, mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. Então, nossas obras são como trapo de imundícia diante do Senhor. Então, é através da fé em Cristo Jesus nós alcançamos a salvação e a transformação desse novo homem, né? Isaías 64, versículo 6. Nenhuma das obras que nós fizemos de boa aqui, nós podemos alcançar a salvação e chegar como justo diante do justo juízo de Deus. O único que nós podemos apresentar é os méritos perfeitíssimos de Jesus Cristo. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5, versículo 1. Então, só pela fé em Cristo Jesus é que nós nos tornamos justos diante do justo juiz do Senhor. Então, queridos, agora nós vamos apresentar diante de Deus esse novo estatuto jurídico, né, que é a nossa fé em Cristo Jesus. A partir daí, nós passamos então agora a ser tido diante de Deus como justo. Romanos capítulo 5, versículo 9, veja só. Logo, muito mais agora, tendo sido justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então aí, nós somos salvos da ira, porque o que vem agradar ao Senhor é nós apresentar, né, a nossa fé em Cristo Jesus. Glória a Deus. Segundo subtópico, a maravilhosa doutrina da justificação. Meu irmão, como que é que nós vamos agora se apresentar diante de Deus? O pecador arrependido que aceitou Jesus, agora o Senhor Deus, né, recebe ele, porque agora ele é perdoado os seus pecados, muito mais, queridos, do que o perdão, muito mais do que uma anistia, quer dizer, deixou para lá. Não, ele nos concede um estatuto, olha só, de justo, né? Porque Jesus, ele vai fazer justiça por nós. Então agora, por mais que a pessoa foi um pecador, né, mas se regenerou, agora Jesus, agora
Ele paga tudo isso por nós. E agora aqui, quando você recebe, né, esse novo estatuto, muda todo o processo jurídico de réu diante do tribunal de Deus. Amém? Que tudo pela fé em Cristo Jesus. 1 Coríntios 6:10. E é o que alguns têm sido, veja só, mas haveis sido lavado, mas haveis sido santificado, mas haveis sido justificado em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então aqui você se torna agora essa nova criatura. Só através da fé em Cristo Jesus é que nós agora passamos, né, ter esse estatuto de justo, né, com os nossos pecados inteiramente apagados e perdoados diante do nosso Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 17, e jamais me lembrarei de seus pecados e das suas iniquidades. Então fica apagado, fica esquecido, né, tudo aquilo que o homem fez no tempo da ignorância. Isso é maravilhoso, você se tornar essa nova criatura. Terceiro subtópico, o novo homem é justo. Veja só, esse homem, ele se torna justo a partir da sua conversão, né? Esse pecador, então, ele agora passa a ser visto diante de Deus como justo, como que jamais, né, ele cometeu algum tipo de pecado. Então, querido, isso é maravilhoso. A pessoa vai ter aí seus 100 anos, 80 anos, de repente ele se torna essa nova criatura diante de Deus, como se nem um dos pecados diante dos olhos de Deus é visto como justo, como que nunca cometeu nenhum pecado. Glória a Deus, isso é maravilhoso, querido. Então, 1 João capítulo 3, versículo 7, diz aqui: filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Então, querido, como é que nós vamos se tornar justo diante dos olhos de Deus? Como é que nós vamos praticar essa justiça? Crendo no sacrifício de Jesus na cruz. É isso que o Senhor nos requer de nós. Nós vemos aqui também essa referência desse ladrão lá na cruz, né, que lá onde estava Jesus, no meio estava um do lado do outro, e esse ladrão lá na cruz, o outro, ele fala para Jesus: desce da cruz, salva-te a ti mesmo, salva nós, né, zombando ali de Jesus, enquanto o outro ali na cruz, ele pede ao Senhor, ele arrepende dos seus pecados e disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então, querido, é a partir do momento que nós nos arrependemos dos nossos pecados e crê, né, na justificação e crê no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. É isso que faz com que nós se tornamos uma nova criatura. Síntese do tópico 2, o resumo do tópico 2, veja só: o novo homem foi justificado pela fé em Jesus Cristo num contexto de injustiça e pecado. Terceiro tópico, a santificação do novo homem. Veja só, a santificação do novo homem, ela tem uma diferença para a regeneração. A regeneração é o ato, né, instantâneo que você aceitou Jesus e agora você se tornou esse novo criatura, visto no meio dos homens, né, como uma nova criatura, né, da igreja. E olha só, mas a santificação é um processo, querido, que vai nos acompanhar sempre, sempre na nossa vida, né, como diz aqui, né, até alcançar a estatura de varões perfeitos. Primeiro subtópico, a santificação como posicionamento. Veja só, quando o homem instantaneamente ali, ele vem para a conversão, ele aceita Jesus e agora ele se torna essa nova criatura. Ele é visto não só apenas como justo, mas como santo diante de Deus, diante dos homens, diante da igreja. Então você passa a ser visto como justo, santo homem de Deus, querido. Então isso é maravilhoso. Veja que em Lucas 32, versículo 42, onde Jesus está conversando com o moço ali, com o ladrão lá da cruz, e disse a Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aqui, essa conversão, né, que ele ali se arrependeu ali. Então, com essa conversão instantânea, esse homem torna-se não só justo diante do povo, mas sim justo e santo diante de Deus e da igreja. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, que diz aqui: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então nós vemos aqui como é que passa a ser chamado essa nova criatura em Cristo Jesus. E essa nova criatura, queridos,
em Cristo Jesus, ele passa a ser agora, né, propriedade exclusiva do Senhor Deus. Então, nesse momento que agora você veio à convenção, você não passa a ser mais dono do seu senhorio, você agora não passa a ser mais para ser usado pelo mundo, mas você agora é propriedade exclusiva de Deus. Êxodo capítulo 19, versículo 5, veja só: agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, diz o Senhor. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Queridos, então nós vemos aqui que posicionalmente nós agora, né, somos santos, né, somos tidos como justos, mesmo estando ainda em processo de santificação, nós já é tido como essa pessoa eleita, como essa propriedade do Senhor Deus. Vemos aqui o segundo subtópico, a santificação como processo. Agora tem esse processo da santificação, ela é longa, ela vai acompanhar a nossa vida. Mesmo nós aí sendo conhecido como santo, e realmente agora porque nós estamos agora em Cristo Jesus, né? Então agora vai ter que ter essa disciplina da santificação, né? Ao longo da nossa vida, até alcançar a estatura de filho de Deus. Nós vemos aqui Provérbios capítulo 4, versículo 18, que ele diz assim, que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Assim somos nós quando nascemos em Jesus. Nós vamos caminhando, 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 até chegar, né, à estatura de varões perfeitos, de ser conhecido como filho de Deus. Veja só, você levanta um dia às 5 horas da manhã e você vai vendo o sol ir clareando, e clareando, clareando, até quando ficar meio-dia, até quando ficar o dia perfeito. Assim é o justo que está firmado em Cristo Jesus. Amados, nessa nossa caminhada de santificação, né, a palavra de Deus é imprescindível. A oração, buscar, né, estar mais perto de Deus, né, fazer essa intimidade com Deus, como Jesus disse assim, quando for orar, entra no seu quarto em silêncio, né, e ora, porque ali em secreto ele vai saber, só você e ele que vai saber. Então, essa santificação, essa caminhada, a palavra de Deus, ela é imprescindível, ela tem que estar, né, presente na nossa vida, né, até que nós, né, podemos ser conhecidos como nós se tornar esse ideal cristão, né? Ele diz aqui que a perfeição e a santidade para que em tudo sejamos, né, a imagem e semelhança de Deus. Para nós ser parecido ali com Jesus, com o Filho de Deus, nós temos que buscar essa perfeição na palavra e na santificação, né? Porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Vemos em Efésios capítulo 4, versículo 13, que diz assim, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Em Gênesis capítulo 17, versículo 1, veja só aqui, sendo pois Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe, eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Então, aí agora nós andamos na presença do Senhor e Ele que nos guiará para nós ser perfeito, né? E é por isso Ele deixou a sua palavra como presente na nossa vida. Jesus disse, eis que estarei convosco todos os dias das suas vidas, até a consumação do século. Mateus capítulo 5, versículo 48 também, sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. 1 Pedro capítulo 1, versículo 16, ele diz assim, porquanto está escrito, seja santo, porque eu sou santo. Então a santificação, ela vai acompanhando o cristão, até nós se tornar como estatura de filho de Deus. Terceiro subtópico, a santificação é a vontade de Deus no novo homem. Queridos, é impossível se tornar esse novo homem sem a santificação, porque aí se torna a mesma coisa do mundo, fica igual. Então temos que buscar a santificação, e isso na palavra de Deus é imprescindível, ela tem que ser presente a todo tempo, né, nós buscando a santificação. Hebreus capítulo 12, versículo 14, segue a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. 1 Coríntios 11,
versículo 1 diz assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, quanto mais nos santificamos, mais parecido é com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Por mais que você leia a Bíblia, que eu leio aqui a Bíblia, por mais que eu faça aqui o vídeo, por mais que eu ore, por mais que eu faça, mas o que vai agradar a Deus é na santificação. Amém? A vontade maior de Deus na nossa vida é a santificação. Veja aqui, 1 Tessalonicenses capítulo 4 e versículo 3. Veja só, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Então, essa é a vontade de Deus, a santificação do ser humano, do homem. Quer dizer que nós continuamos, né, nós estamos vivos porque o ladrão lá da cruz, ele morreu, né? Não tem como mais ele, né, se santificar e não tem como mais ele também pecar. Mas nós não, nós continuamos, né? Nós aceitamos a Jesus, veio a regeneração, se convertemos ali, né, instantaneamente, mas agora nós estamos caminhando. Nessa caminhada, nós temos que estar sempre buscando a santificação, porque se nós pecar, o Senhor Jesus, né, o nosso advogado, ele nos perdoa de todos os nossos pecados. No Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 7, diz aqui: este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos que crescem por ele. Então, que todos aqueles que crêem por Jesus, nós somos justificados, né? Mesmo que nós pecamos, mas Jesus, ele que veio para nos justificar. Então, nós temos que crer nele para que ele nos perdoe todos os nossos pecados, né? Que nós venhamos pregar com mais instância, com mais urgência, né? Essa palavra, né? Essa doutrina da santificação nas igrejas, para as pessoas, né? E para nós também, né? Que nós vamos buscar com urgência de pregar essa palavra, essa doutrina da santificação. Porque aqui em Apocalipse ele diz que nem o impuro, nem o profano, né, entrará na nova Jerusalém celestial. Então, né, Apocalipse 21, versículo 8, mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos que prostituem, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde como fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então, queridos, por isso nós temos que buscar, né, essa perfeição, essa santificação através do nome de Cristo Jesus. Síntese do tópico 3, o resumo do tópico 3, diz assim: a santificação é um processo que demanda toda a nossa vida até alcançarmos a estatura de varões perfeitos. Queridos, terminando aqui a aula de número 13, desde já eu quero agradecer a todos vocês que têm curtido e compartilhado. Fica aqui o meu abraço, o meu carinho a todos vocês, a paz do Senhor Jesus e até o próximo trimestre, se assim o Senhor nos permitir.